Rogamos a Deus nesse instante que o seu coração esteja pleno de paz, que essa mesma paz irradie o seu lar, a sua vida, a nossa vida, para que juntos caminhemos irmanados no amor do Mestre Jesus. Hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre questionamentos que são feitos frequentemente para nós, sobre o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Como funciona? É uma religião? O que é, afinal, o Espiritismo? Então nós utilizaremos esse espaço para iniciar dizendo que a doutrina espírita, ela é um tripé: filosofia, ciência e moral. Poucas vezes ou quase nada Allan Kardec falou de religião. Até porque a palavra religião chegou para nós um tanto distorcida, que até mesmo no meio espírita sempre se fala. Religião vem de religare, do latim, que significa nos religar a Deus. O termo religião, que é realmente do latim religare, vem de Roma, utilizada pelo César para unir o povo ao seu entorno. Então, há uma certa diferença entre a ideia de religião. Jesus não pregou religião. Jesus nos ensinou a vivermos em comunidade. Comunidade significa aqueles que se reúnem com pensamentos ou entendimentos semelhantes. Esta é a razão que ele disse a Simão: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas que pedra? Pedro acabara de revelar que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isto, mas o Pai que está nos céus. Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É a comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual. Foi isso que ocorreu com Simão Pedro naquele instante, quando Jesus pergunta aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro fez esta revelação. Aí, no decorrer do tempo, nós sabemos já foi falado várias vezes sobre a vida do cristianismo, a sua clandestinidade, porque era perseguido pelo império, pelos judeus, sobretudo os fariseus. E então, o cristianismo viveu por 313 anos na clandestinidade. Depois Constantino publica o edito e libera o culto cristão. Foi uma tática política de Constantino: atrair para si, para religar. E o cristianismo, a partir dali, realmente passou a ser perseguido pelos ditos cristãos. Dá para entender? Se eu explicar melhor, dá. Os verdadeiros cristãos não aceitavam normas editadas pela igreja, que, se nós pensarmos em igreja da época e império, vamos chegar ao mesmo ponto. Quem convocou o concílio de Nicéia foi Constantino, que era o imperador. Para falar de quê? Falar de religião. Falar de Jesus, falar do novo momento que eles estavam empreendendo. Mas, a partir dali, aqueles que realmente
aceitavam Jesus como seu mestre, que não aceitavam os rituais, tudo aquilo que se foi acrescentando ao cristianismo, que agora era católico, apostólico, romano. Então, esses eram perseguidos. Se não aceitavam, eram perseguidos. Mortos, degradados, daí por diante. Mas nós vamos analisar as interpolações da igreja, e tempos em tempos vinham aqueles que discordavam, que levantavam a voz, que eram sacrificados. Nós vamos ver isso com Jean Rose, foi queimado vivo. Jerônimo era o seu discípulo, também padre, ambos eram padres, também foi queimado vivo para fazer companhia a Jean Rose. O tempo passa, outros se levantam, até que Martinho Lutero, que era um frade católico, ele quis reformar a Igreja Católica. A ideia de Lutero, Martinho Lutero, a ideia dele não era fundar uma religião, era eliminar da Igreja Católica aquilo que ele não concordava. Vários pontos, mas sobretudo a venda das indulgências. A ideia que se dava era que os pobres iriam para o céu e os ricos para o inferno. Mas a igreja podia vender a salvação aos ricos, e eles a compravam. Constantino já ficou lá atrás. Martinho Lutero se rebelou contra essa postura, apresentou as teses, segundo consta 95 teses, e foi chamado pelo Papa para se penitenciar. Ele não quis fazê-lo e foi também expulso, excomungado da igreja. Ele se exilou no palácio de um príncipe por 2 anos, e ali ele traduziu a Bíblia para o alemão no seu jeito, tirando e eliminando 7 livros da Bíblia Católica, e a partir dali surge o movimento protestante. Então, o protestantismo, todas as igrejas hoje existentes, que são da linha de Lutero, Calvino, Zwingli, Erasmo de Roterdã, são protestantes. Mas não são evangélicos? O que é ser evangélico? Aquele que aceita o Evangelho. A palavra Evangelho, os irmãos vão ficar meio admirados, mas a palavra Evangelho significa gorjeta. Aquilo que se dava para quem trazia uma nova notícia ou uma boa notícia. Ele recebia um Evangelium, ele recebia uma gratificação, que com o tempo passou-se a entender o Evangelho como a boa nova. E então, a partir dali, do movimento protestante e tal, hoje soa assim um tanto pesada a palavra protestante. Por essa razão, os nossos irmãos protestantes preferem ser chamados de evangélicos. Mas quem são os evangélicos? Todos aqueles que aceitam o Evangelho do Cristo, ou de Jesus. Todos que. Ele disse, mas então a Igreja Católica é evangélica? Sim, ela prega Jesus. A doutrina espírita é evangélica? Sim, a doutrina espírita tem como moral Jesus, a moral do Cristo. Por essa razão, quando alguém perguntar, mas você não é evangélico? Eu sou. Como evangélico? Você é espírita? Sim, eu sou um evangélico espírita. Ou então, eu sou um evangélico protestante. Ou eu sou um evangélico católico. Ou outra denominação que aceite Jesus como mestre. Há uma diferença. Há aqueles que adotaram a ideia do Concílio de Nicéia, reforçado pelo Concílio de Constantinopla. Eles
aceitam Jesus como Deus. Nós, da doutrina espírita, recebemos Jesus e entendemos como o nosso guia e modelo, o Messias, o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo. Este é Jesus. Então, mas o Espiritismo é isso? Sim, o Espiritismo é isto. A partir do aspecto filosófico que é inserido pela edição do Livro dos Espíritos. Então, esse aspecto filosófico nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Inicialmente tinha 501 questões, foi ampliada na segunda edição para 1019 questões, que fala, o que nos ensina pelos espíritos comunicantes, aquilo que nós precisamos entender para sabermos o que somos. Desde a existência de Deus. Mas que Deus é esse? É um homem? Perguntado por Kardec o que é Deus, os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então não é uma pessoa, não. Deus não é antropomorfo. Deus é a inteligência suprema do universo. Por esta razão, Deus é onipresente. É a inteligência suprema. Também por esta razão, é onisciente. Mas é a inteligência suprema. Também por esta razão, ele é onipotente. Então Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Essa ideia de Deus derruba a teoria teológica do inferno. Porque se Deus é onipresente, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Se está em toda parte ao mesmo tempo, e se existisse o inferno como se prega nas igrejas aí tradicionais, então Deus também estaria no inferno. É uma questão de raciocínio. Mas não existe o inferno? Dependendo da forma que nós entendemos. Não existe um lugar. Olha, daqui para lá é o inferno. Assim como não existe um lugar de daqui para lá é o céu. Tiago, na sua conversa, ele diz, Jesus perguntado, Tiago é outra história, Jesus perguntado, como se apresenta o reino dos céus? E Jesus responde, o reino dos céus não tem aparência exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Como? Eu tenho um reino dos céus dentro de mim? Tá? Aí nós perguntamos aos irmãos, como é que se entende isso? Allan Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos, na consciência. Então, quando Jesus fala, o reino do céu está dentro de vós, pensemos na consciência. Como é que está funcionando isto? Aqui está escrita as leis de Deus, que é a lei do amor, do perdão, da caridade, do amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Aí nós vamos percebendo o que é céu. Mas o inferno é a ausência de tudo isto. Se nós eliminamos da nossa consciência tudo que se refere ao amor, nós estamos dando espaço àquilo que não é amor, que podíamos dizer que é
ódio, espírito de vingança, a ostentação, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Estaremos alimentando esses malefícios para a alma. Por esta razão é que nós haveremos de entender sempre que é o amor que nos transforma. Então, esse aspecto filosófico, em tese, é claro, em síntese, o que é Deus. Allan Kardec pergunta o que é o Espírito, mas grafa o Espírito com E minúsculo. Outro dia alguém falava, me explica melhor isto de grafar com E minúsculo e E maiúsculo. Allan Kardec era um pedagogo por excelência. Então ele pergunta aos espíritos, o que é o Espírito? Mas ele grafa com E minúsculo. E a resposta é o princípio inteligente do universo. Aquele que é simples e ignorante, é desprovido de virtudes e de defeitos, mas que evolui. E em evoluindo, ele adquire defeitos e virtudes. Mas na 76, no item 76, também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz nova pergunta. Qual a definição que podemos dar ao Espírito? Mas aí ele grafa Espírito com E maiúsculo. Eis a diferença. Espírito com E minúsculo, Espírito com E maiúsculo. E a resposta é: são os seres inteligentes da criação que povoam os mundos fora da matéria. Então, quando nós estamos encarnados, nós somos esse espírito que é definido por Allan Kardec como alma, para diferenciar de quando estamos desencarnados. Esse é o espírito com E maiúsculo, que somos nós, já emancipados, evoluídos do princípio inteligente, aí com alguns milhões e milhões de anos, para não falar, um tanto mais, algumas centenas de milhões de anos. Então, é um processo lento. Nós hoje somos um pouquinho melhores do que o dia que nós reencarnamos. Nós não deixamos de evoluir. Nesse instante nós estamos evoluindo. Então por que não nos tornamos puros? Porque nós estamos ainda no estágio quase que básico da evolução, quase que a iniciar, já com consciência, já analisando, mas num processo de evolução, no nível dos mundos, no estágio de expiações e provas. E vamos daqui para frente. Então, aí vem o aspecto científico. É claro que eu estou dando largas pinceladas. Científicos. Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre as comunicações, como é que uma mesa pode bater e responder questões? Como é que uma cesta que não está segura por alguém pode responder perguntas? Mais tarde, como é que a mão de um médium pode ser emprestada a um espírito que deixa a sua mensagem? Como é que ele pode emprestar o seu aparelho fonador para as mensagens psicofônicas? Então, tudo isso Allan Kardec questiona e os espíritos respondem. Eis a parte, o aspecto científico da doutrina espírita. E o aspecto moral, que é a do Cristo. Então, esse é o tripé. Mas então o espiritismo não é uma religião? Diríamos aos irmãos,
Se quereis entender como religião, entendam. Não há mal algum. Eu lhes diria que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, científica, com consequência moral. Mas qual moral? A moral do Cristo. É um processo de entendimento. Jesus, o nosso mestre por excelência, que não morreu para levar os nossos pecados. Ah, mas eu me entreguei para Jesus e estou salvo. Pobre daquele que pensa assim e age contrário aos ensinamentos do Mestre Jesus. Jesus diz assim: se quer me seguir, carregue a sua cruz. Mas ele morreu por nós. Ele foi assassinado pelos homens da sua época, quiçá alguns de nós. Mas ele viveu por nós. Desde a humildade da manjedoura, vamos acreditar aqui que ele realmente nasceu ali numa manjedoura, ali colocado numa peça de madeira, que isso é a manjedoura, o recipiente que se dava ração aos animais. Então, desde a humildade da manjedoura ao perdão da cruz, foi esse espaço de vida ensinando-nos a humildade, o amor fundamental. Foi isso que ele nos deu, a vida, para que nós sejamos humildes. Mas quem é o maior? Aquele que serve. Quando eu falo isso, talvez alguém se arrepia. Perguntado: você é servo de Cristo? Não. Jesus é meu servo. Foi ele que disse isto. O Filho do Homem não veio a este mundo senão para servir. É ele que me serve. Ele que tem a oferecer. Então como é que fica isso? Como é que eu fico nessa situação? Eu preciso ser servo daquele que precisa de mim, do necessitado. E nada melhor ser servo daquele que necessita, com Jesus. Caríssimos amigos, irmãos, não me restringo aqui ao irmão espírita, porque você, de todas as religiões, e também aqueles que não têm religiões, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus, criados pelo mesmo Deus. Cedo ou tarde, estaremos reunidos em comunhão, no amor. Queridos amigos, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos dando forças para seguirmos a nossa jornada de redenção espiritual. Até um novo momento. Que Deus nos abençoe.